Assim como existem vários templos e lugares e religiões e filosofias que abarcam mentes que se sintonizam com aquela energia, existem também muitos trabalhos do Sagrado Feminino, ainda bem, para poder trazer um lugar de pertencimento para as almas que se sentirem afim. Porque o assunto, na real, na essência, é o mesmo. Só que cada pessoa traz ali a sua identidade para aquela mesma fala que todos fazem, e aí as pessoas se identificam com um ou com o outro. Assim como existem coisas bem lá no fundo que a gente tem que investigar do feminino de forma bem profunda, e às vezes num círculo como esse, ou até num presencial curto, não é possível, precisa de uma vivência maior e da nossa própria vivência de vida, que é longa, a gente sabe que tem que se aprofundar, mas digamos, esse primeiro perfume sobre o sagrado feminino, e eu coloco a palavra sagrado no lugar de que tudo na vida é sagrado. De que Deus, Pai e Mãe, de que a natureza está em absolutamente tudo que está ao redor de vocês agora, presente em matéria e em espaço vazio. Tudo que está preenchido e não preenchido no universo é o divino. Então, se isso é divino, tudo é sagrado. E aí, quando a gente coloca a palavra sagrado nas nossas coisas, a gente tende a lembrar de quem a gente é no lugar de eu maior, do que só falar das vivências femininas. Mas falando de nós, todas, mesmo essas que estão no caminho, estão chegando, a dificuldade de se manter no nosso feminino, no nosso espaço de descanso, assim como para os homens também se manterem nos seus espaços de descanso, da sua energia, tem sido muito difícil. Porque cada um de nós tem que estar sempre provando que pode mais, para atender essa correria que é essa matrix toda. E isso causa um caos, a desarmonia, causa cansaço, estresse, depressão, ansiedade, em todos nós da humanidade. Então, trabalhos de reconexão, de meditação, de encontros como esse, servem para que a gente possa dar um respiro para se lembrar, até que isso venha a fazer mais parte da nossa vida do que a correria, né? E também ressignificar o nosso viver e colocar a nossa essência também como prioridade em nossas agendas, tirar um tempo para nós, tirar um tempo para estar entre mulheres, porque é outro lugar. Estar entre mulheres agora, como a gente está num círculo, por mais que vocês não se conheçam muito, ou nem se conheçam, vocês têm a mesma essência feminina. E isso conecta a gente e cria um lugar de confiança que foi ensinado a nós a não ter, porque confiar em mulher é perigoso. Plantaram em nós tantas crenças sobre estarmos juntas que quando a gente se une aqui, ó, a gente está sendo corajosa. Quando a gente para o movimento de tudo que a gente faz em casa, para o outro, para os filhos, para o marido, para as empresas, para a vida, para a escola, a gente está dando um passo para se conectar com a gente mesmo. E hoje eu estou aqui à frente para só conduzir o círculo, mas na verdade o círculo, e é interessante falar círculo, né, porque é online, mas estamos em círculo, porque se a gente está na mesma energia, a gente está de mão dada, tá? Mas agora eu gostaria que a gente fechasse o olho e respirasse fundo, eu vou respirar também, para a gente abrir esse trabalho de uma forma mais concisa. Respira bem fundo, agradecendo por estarmos aqui, por termos escolhido estar aqui, que nesse momento onde a gente possa se imaginar de mãos dadas, a gente coloque no meio do nosso círculo a beleza de um altar cheio de flores, luzes, cores, alimentos, objetos simbólicos, incenso, água, elementos e beleza, para que quem guie a força da nossa conversa hoje seja esse centro onde o ego não habita. E que nesse centro também a gente coloque todas as mulheres que vierem no nosso pensamento, todas as mulheres do planeta Terra, todas as mulheres que nesse momento sofrem nas guerras, todas as mulheres que também estão muito felizes, para no equilíbrio das emoções que estão acontecendo nesse mundo agora, a gente possa fazer uma alquimia de energia de amor feminino. E que a gente possa colher daqui nessa conversa coisas que
a gente possa levar para a nossa vida e ampliar só mais um pouquinho por dia, todo dia, a nossa conexão com a nossa energia sagrada, imensamente forte, que é o feminino. Eu vou falar para vocês sobre o tema que me deu vontade de estar aqui hoje, que é o necessário. O dia de hoje é um dia muito forte. A gente está falando do equinócio de outono, um dia onde as partes dia e noite, elas são na mesma quantidade de energia e de tempo, dividindo espaço de luz e sombra em harmonia para a mudança de estação. Hoje termina o verão. Na energia do sagrado feminino, a gente costuma estudar coisas básicas como a influência da natureza em nossas vidas, já que somos natureza, né? E com isso, nós somos influenciadas pelo tempo, Senhor Tempo, desde sempre. Então, primeiramente, a partir do momento que a gente nasce até o fim dos nossos tempos, se a gente vai lá para a nossa velhice, tomara que sim, para todas nós, a gente tem a cronologia do tempo entre nossa menina, nossa mulher que está despontando em adolescência, a nossa energia materna, que independente de você ser mãe ou não, existe em nós, e depois a nossa anciã, que é a energia da sabedoria de uma mulher depois dos seus 40, 50 anos, na sua menopausa, que já viveu o ciclo da vida cronológico e tem sabedoria para ensinar. Por isso que a gente honra demais e deveria cada vez mais lembrar, agradecer, pedir bênção às nossas avós, nossas mães, por terem, sim, passos muito à frente dos nossos, né? Mas apesar delas terem muitos passos à nossa frente, em algumas coisas elas não conseguiram dar passos porque foram impedidas. E aí nós que estamos à frente dessa fila, conseguimos liberar em nós espaços silenciados para que a gente sinta a vida de forma mais livre e com isso a gente leve essa cura para a ancestralidade que nos deu o caminho para estar na Terra. Aí, além da cronologia do tempo na nossa vida, a gente tem a natureza operando nas estações durante todos os anos, em 4 estações. E assim, nos polos da Terra, as mulheres estão sendo cada uma movimentadas pela natureza de acordo com o que o polo está pedindo. E no nosso agora, nossa energia desse hemisfério, acabou o verão. E aí também nessa energia do sagrado feminino, a gente fala sobre a influência das estações e que cada estação, ela traz uma identidade, ela traz uma atmosfera, ela traz um ensino que a própria Terra mostra. Que a gente, desde pequeno, sem muito buscar entender, acaba empiricamente entendendo. Porque faz frio, faz calor, as frutas vêm, as folhas caem, e a gente sabe que muda a estação. Mas essa mudança de estação, para além da mudança da aparência da natureza, ou de ter frutos, ou de ter hora de plantar, hora de colher, é ela mostrando que nós todas funcionamos assim. E que se a gente não entende essas estações em nós, a gente tende, às vezes, a segurar uma estação, uma energia de estação na gente, sendo que a natureza já está em outra. Por exemplo, hoje a gente vai entrar no outono e vai falar dessa energia. Suponhamos que você está tão enraizada no que foi o seu verão que você não transite, não faça o rito de passagem para esse outono para viver uma outra energia que a natureza vai viver aí durante esses meses, só que você não está querendo viver aquilo. Então você está nadando contra uma corrente do que está acontecendo, né, de uma forma soberana no nosso hemisfério, que é a energia do outono, mas você está cristalizado em outro lugar de si mesmo. Então, entender o que as energias da natureza nas estações trazem para a nossa vida também é o caminho. E isso vai funilando. Então, teve a cronologia do tempo, aí teve as estações da natureza, e agora vamos falar das fases da Lua, que mexem com todo o nosso metabolismo, que mexem com todo o planeta, que faz com que todas as águas se movam de forma a retrair, a contrair, expandir. Se nós somos 70% água, com certeza acontece essa contração e expansão em nós. E isso faz com que o nosso ciclo menstrual tenha ligação total às 4 fases da Lua,
mesmo que você não menstrue mais, você já viveu isso há muito tempo, mesmo inconsciente, e agora você está guiada pela lua externa, se você não tem o ciclo menstrual. E se você tem o ciclo menstrual, você vai ver que a cada semana do mês você é uma estação, você é uma fase lunar, você é uma parte da natureza diferente. E aí, esse caminho todo de autoconhecimento dentro do feminino vai dessas configurações, dessas teias, é, de a gente conciliar. Hoje eu estou ovulando, mas a estação está outono, a lua está minguante. Quer dizer, o que cada coisa está comunicando é diferente, mas configura dentro do que eu estou vivendo no meu ciclo, na minha vida. Então, para esse estudo, existe uma ferramenta muito legal do Sagrado Feminino, que é a mandala lunar, que faz com que a gente monitore as nossas emoções, pensamentos, e aí faça uma estatística de que fase do mês. O que eu estou querendo dizer é, se a gente não tiver se escutando, e escutando o que está fora, escutando o que está no céu, a gente se desconecta da nossa energia de fazer a alquimia do nosso viver feminino de uma forma mais plena e mais suave. E a gente está necessitando muito disso porque a gente está doente em algum nível. Todas nós. Pelo inconsciente coletivo, por tudo que está acontecendo no mundo, porque nós somos intuitivas de natureza, porque a gente capta no nosso mental, no nosso útero, que tem as nossas águas, capta as energias, e se a gente não souber lidar com elas, a gente acaba tendo coisas no nossa psique, na nossa vida, que a gente às vezes nem sabe de onde veio. Mas veio da falta de conexão, de entender que momento está acontecendo, o que está rolando comigo, porque a gente não tem tempo, não é? Qual é o tempo que a gente vai tirar dentro dessa correria da vida para parar para se olhar, para se escutar? Parece que a gente não tem esse direito. E a estação, as viradas, os ritos de passagem vêm nos ensinar e nos mostrar que sim, não só temos o direito, como se a gente não fizer isso, a gente tende a gerar muito caos, cada vez mais caos. E quando uma mulher está em caos, tudo em volta dela fica um caos. A família, a relação com o esposo, filhos, com o trabalho, a insatisfação diante da vida, frustração, dores no corpo, problemas ginecológicos, tudo isso por não estar se escutando, porque não tem tempo. E todo mundo tem o mesmo tempo. São 24 horas, onde a gente deveria dividir em três tempos de 8, 8 para trabalhar, 8 para descansar e 8 para colocar nessas horas prazer, leveza, estudo e oração. Mas a gente não divide assim. A gente entrega o nosso tempo todo acordado para um trabalho, para uma empresa, para a criação dos nossos filhos, como se a nossa obrigação fosse só essa. E a nossa primeira e mais importante obrigação é estarmos inteiras, firmes em nós, plenas e felizes, para que quando a gente dê algo a alguém, a gente realmente dê algo nutrindo, porque a gente tem dentro de nós, e não porque a gente está tirando da reserva de bateria, que é isso que a gente faz, né? E aí o que eu queria trazer sobre essa energia do outono é essa consciência, tá? Do que a gente vai viver a partir de agora. Como o outono e cada estação e cada fase do nosso ciclo é conectado com uma fase da lua. Representa a lua minguante. Diferente da lua crescente, que é a nossa menina, diferente do verão, que é a lua cheia, onde a gente está cheia, onde a gente está grávida de nós mesmos, onde a gente está materna, onde a gente está saindo mais para fora porque está calor, porque a gente quer festa, porque a gente quer praia, porque a gente quer comunicação. A partir de agora, a natureza convida a uma introspecção, porque agora a noite vai ficar mais longa que o dia. A partir de amanhã, até o final do inverno, as noites serão mais longas que os dias. E se a natureza está dizendo que as noites serão mais longas que os dias, o que a gente tem que fazer? Se conectar com isso. Porque agora é hora de internalizar mais para poder fazer o que a natureza faz. No inverno, plantar o que a gente precisa para depois esperar e colher. Tudo tem o tempo de arar, plantar, colher. E esse tempo agora é de agradecer o verão que passou
E agradecer que o outono é o lugar de abundância, é o lugar onde todos os frutos da natureza estão à disposição, onde a colheita é farta, onde tudo que a gente plantou nas estações passadas estão podendo ser colhidos agora de alimentos, mas não só alimentos, mas também de tudo que a gente plantou na nossa energia, na nossa vida. E é a colheita que a gente vai ter agora nesse outono, que ela é sempre certeira, porque não tem como plantar uma coisa e colher outra. Bem seria bom se fosse assim, mas não é. A colheita é certeira. Então, o que você plantou nas estações anteriores, você vai colher agora no seu outono, que é a estação da colheita. Não só de frutos da terra, mas dos seus pensamentos passados, das escolhas que fizemos. Então, esse rito de passagem que agora que está acontecendo no dia de hoje, ele é uma oportunidade, talvez, para a gente verificar juntas a direção que a gente vai dar ao carro da nossa vida para a próxima estação. A colheita das coisas que vocês escolheram no passado, agora, recente, ela é inevitável. Se você fez alguma plantação de coisas ruins, de pensamentos, de decisões erradas, ou para você que está começando a colher, não tem mais jeito, porque vai colher. Mas como passar por isso não precisa ser dolorido. Porque quando a gente tem consciência de que o que a gente está colhendo foi o que a gente plantou, ao invés de culpa, tristeza, a gente assume a responsabilidade. E a responsabilidade é um lugar diferente, porque ela ativa em nós a ação de mudança. Eu sou responsável por ter tomado aquela decisão ali na estação passada, vou colher agora o resultado disso, sou responsável por isso, e como sou responsável por isso, eu vou escolher. Porque toda vez que a gente escolhe como reagir às coisas que chegam na nossa vida, a gente está de novo plantando para colher depois. Então, eu vou escolher como viver essa consequência, essa colheita, para escolhendo bem e emanando pensamentos e ressignificando tudo isso que eu estou passando, eu poder plantar energia, fala, escolhas melhores para frente. Porque a próxima estação, que é o inverno, é hora de plantar de novo. Então é um dia muito auspicioso, é um dia de muita bênção, de agradecer a chegada da colheita e também de verificação, de meditação, para a gente entender o que que eu plantei, o que que eu posso colher. E se eu, consequentemente, vou colher tal coisa porque eu escolhi tal coisa lá atrás, como eu estou preparada para receber essa colheita de maneira que eu não sofra? Estabelecer intenções de como colher e estabelecer intenções de como viver o outono. A gente tem que liberar padrões de crenças que a gente está aprisionada, que faz com que a gente fique ali apegada. A gente está falando de outono, a gente sabe, desde criancinha, que o outono traz a queda das folhas, onde as árvores ficam ali só nos galhos. Isso quer dizer sobre nós também. Você imagina que se a árvore falasse para as outras árvores assim: olha, gente, eu estou muito cheia de flores e muitas folhas, eu estou tão bonita que eu não quero tirar nenhuma folha de mim, não. Dane-se que é outono, eu vou ficar cheia de folha. É impossível. Que a natureza recicla, renova, morre e vive o tempo todo. Então, se as folhas estão caindo, é porque o desapego dessa energia dessas folhas é necessário para poder nutrir a terra para novo plantio. E assim também vai acontecer com a nossa vida. O que que a gente tem que desapegar? A gente fala muito sobre isso, né? O que que eu tenho que desapegar? Desapegue das coisas, ritualize e desapegue o que você não quer mais. Mas a gente chega a pensar isso de uma forma meio periférica, porque pensar de forma profunda isso demanda atitude. E muitas vezes tomar atitude, ainda mais sendo mulher, onde a gente não tem espaço de tomar atitude, muitas vezes, tomar atitude também demanda uma nova vida. Então, é um convite para a gente entrar na nossa energia da lua minguante. E essa energia de outono, e essa energia que a mulher é convidada a entrar para caminhar para a energia da nossa sabedoria interna, independente de como tá o dia, se a lua está cheia, minguante, crescente, independente do que está acontecendo com a gente, a natureza está convidando a gente para o nosso momento da natureza, estação relacionada à lua minguante, que convida a gente a olhar que as águas estão baixando, né, gente? Lembra? Quando a gente tem lua crescente para cheia, a gente tem mais luz no céu. E a gente está mais disposta, a gente está mais ativa, a gente está mais plena, a gente está ovulando e plena. É como se a gente estivesse o tempo todo ovulando e grávida.
certo? Crescente cheia. Eu tô na minha energia menina mais forte, mais Artemis, mais adolescente, mais potente. Depois eu fico cheia. Então foi isso que a gente viveu. Primavera e verão se relaciona com a lua crescente e lua cheia. Agora a natureza está convidando a gente para as outras faces da lua, que são minguante, depois inverno, que vai ser a nova. Isso quer dizer que agora a luz da lua se esconde e que a gente vive noites mais longas, porque a lua está mais escura para nós e as águas em nós também estão mais baixas. Esse arquétipo da lua minguante, que é o outono, também é representado todo mês para quem menstrua no nosso momento TPM, tão falado, né? Que no Sagrado Feminino a gente fala tempo para mim, porque para ressignificar, porque durante muito tempo o TPM significou as doidas, as malucas, as que vão quebrar tudo. Ah, tá naqueles dias, nem olha, nem discute com ela, né? E a gente foi comprando essa ideia de que quando a gente tá nessa energia de pré-menstruação, a gente tá parecendo bicho. E tá. Só que a gente acreditou que parecer bicho é ruim. E a gente também é bicho. Se a gente não tem só um lado pomba, amorosa, maternal da lua cheia. A gente tem o nosso lado loba, farejadora, intuitiva e que precisa estar na pele, montando um cavalo a pelo, cavalgando como mulher selvagem dentro de nós para falar, cara, eu preciso olhar para minha vida e eu que vou entender o que está acontecendo aqui, não mais ninguém dizer. Essa fase, tanto na TPM, tanto no outono, tanto em qualquer lua minguante, para todas nós, representa um momento de intuição e de instintos muito aguçados. É como se a gente tivesse com mais olfato, com mais percepção no nosso terceiro olho, com mais audição, como se a gente tivesse muito, muito, muito sensível a tudo. É por isso que, sem entender isso como um poder, a gente acaba achando que a gente estava descontrolada, descompensada, desequilibrada ou doida. Mas, na verdade, a gente está completamente instintiva. E é nessa hora, e é nessa estação, nesse outono que chega, que é esse convite para verificação. Então, é um lugar onde a gente vai estar com menos luz da lua, mas tem que acender a luz aqui dentro para verificar dentro o que está acontecendo de verdade. E quem está no caminho do autoconhecimento, com tudo que a gente já fez, cada um com a sua religião, com suas crenças, com seus rituais, com o seu feminino, tem que começar a parar um pouco, colocar em prática, digo para mim também, um momento de silenciar e se perguntar. Porque se a gente não se pergunta e não se responde, porque tudo está na gente, a gente acaba por tentar ser validada e respondida pelo outro. E o outro não sabe nada da gente. Nada. A gente conta a vida toda da gente para o outro, para que o outro entenda o contexto e dê um feedback para a gente do que a gente fazer. Sabe o que acontece quando a gente faz isso? E aí a gente vai e obedece ali uma opinião de alguém que está vendo de fora. Só que quem está vendo de dentro, que é a gente, e que está sensível em outono, que está bicho, farejando e sentindo tudo, acha que está em desequilíbrio e precisa do outro para poder se equilibrar e entender o que fazer. Mas não é. Esse é o momento de sentir tudo, olhar tudo que está acontecendo, catalogar e esperar. Porque lá no inverno, assim como os animais hibernam e ficam quietinhos, a gente vai ter todas as informações da nossa deusa anciã, que é a nossa mulher velha dentro de nós, nossa vovó, a nossa mulher mais sábia que existe em qualquer mulher, desde a adolescente até uma velha, e vice-versa. Ela vai dizer o que fazer. Mas para que a gente chegue a escutar lá no inverno o que vai acontecer e como direcionar a nossa vida para uma nova primavera, para um novo ciclo de vida, de luz, a gente precisa usar bem o outono para verificar o que não mais é necessário ficar. E a gente tem aí a estação inteira para fazer isso. Para a gente começar a se verificar e não perder o time, sabe? Aquela coisa de, daqui 2, 3 meses eu vou de novo no encontro. Não, vamos juntas. É mais fácil. O trabalho é de cada uma. É interno, porque só você sabe de você. Mas conforme a gente vai trocando e trazendo coisas, pode ficar mais leve e melhor. A gente pode estar sempre relembrando quem a gente é para não se esquecer onde a gente tem que buscar a solução das coisas, que é em nós mesmos. Então é um momento de muita sabedoria. É hora de você chamar a sua bruxa. Sabe aquela bruxa? A bruxa do conto de fada? Ou a Baba Yaga lá do Mulheres que Correm com Lobos? Aquela feia, nariguda, que pintaram bem feia para você nem chegar perto?
Aquela fala, ah, é a louca, né? Aquela mulher estranha lá, ela faz feitiços, ela. Nossa, não chega perto da floresta, perto da bruxa. É bem ela que a gente vai achar. Então, nós somos aquela que estamos indo buscar com a lamparina ali um caminho, e nós somos a bruxa que vai dar a nós mesmos a resposta. Porque a gente vai entender nesse caminho todo que existe um inconsciente coletivo que já permeia por toda a criação sobre os saberes da energia feminina e que já foram trilhados por mulheres antes de nós e, para quem acredita, por nós mesmas em outras eras e que a gente só tem que relembrar. E conforme a gente vai relembrando, a gente vai trazendo para a nossa vida muito poder e muita conexão. E aí a pergunta do começo: como fazer isso com a vida que a gente leva? Escolha. Porque teve um tempo que eu escolhi o contrário, por exemplo. Mesmo com a espiritualidade estando permeando a minha vida desde da infância, mesmo sempre querendo encontrar Deus a todo custo dentro de mim, há sempre um momento na nossa vida, diante de qualquer situação que a gente passe, que a gente desconecta. E eu fiquei muito tempo voltada, como muitas mulheres fazem, para o trabalho, para uma correria, para uma atividade mental fritada. Eu buscava, mas eu buscava na aceleração. E o que é mais a tônica do feminino é entender que não é nessa energia solar, nessa energia de espada, nessa energia de correria que a gente tenta imprimir na nossa vida para se igualar à energia masculina, que a gente vai encontrar força. É entendendo o quanto a força feminina é tão poderosa que você não vai querer olhar para a força diferente da sua. Que é uma força que tem intuição, que tem saber, que tem memória ancestral, que tem um útero que gesta todos os seus projetos, que tem a possibilidade de parir o que você quiser na sua vida, que tem, ao mesmo tempo, acolhimento a outras pessoas, amor maternal dentro de todas nós, independente de termos filho ou não, amor e avidez pela vida, como toda adolescente que já fomos. E a gente pode navegar nesses arquétipos dentro de nós e trazer disso um poder. E mesmo fazendo tudo que o dia a dia faz, pede, bater meta na empresa, cuidar da família, fazer isso permeada por essa sabedoria. Tudo que eu tenho que fazer, eu vou continuar fazendo, mas agora eu vou colocar isso dentro de um prisma, de um olhar de observação do meu feminino. E de saber que essa loucura que se tornou essa era, né? Dentro de um patriarcado que fere homens e mulheres, coloca a gente numa roda de viver que não é saudável para a gente. E para que a gente se mostre incrível, a Mulher Maravilha, a gente tenta cumprir essa loucura da Matrix, mas a gente chora por dentro e grita por dentro, no silêncio, porque não tem a ver com a gente. Mas se não tem a ver com a gente, como é que a gente faz para viver isso na nossa essência? É colocando essa essência para interagir com essa Matrix, não o contrário. Não é esperar que a vida pare de alguma forma para eu ter um tempo para mim. Não é esperar que a vida se resolva ou alguma coisa se solucione para eu lembrar quem eu sou. Não é esperar que alguma coisa aconteça para eu ser plena e feliz. Porque isso não vai acontecer. Porque isso é decisão. Então, o outono vem para trazer esse lugar desconfortável, mas que se a gente não entrar, a gente não cresce. E sabe o que é que acontece? Sabe por que toda mulher fica cada vez mais irritada em cada TPM, em cada lua minguante, em cada outono, porque é a estação, é o momento em nós para verificar tudo isso, olhar com os olhos lá do interior, porque a luz está baixa da lua, né? Entrar e verificar sem olhar com os olhos da carne, olhar com os olhos da intuição, com aquela mulher que está com o olfato aguçado, que está lá com a sensibilidade na pele, é olhar para dentro e falar: isso não dá mais certo para mim. Viver dessa maneira nessa situação está me machucando, me adoecendo. Como eu posso fazer para mudar isso? É olhar para isso, respirar nisso e esperar da próxima estação, que é a sabedoria nossa, para resolver. Mas sem olhar, a gente não resolve. E o que acontece quando a gente não resolve? Primeiro, se a gente não quer olhar, a energia está circulando em nós. Quando a gente não quer olhar com os olhos da intenção de olhar, a gente acaba vivendo um circuito que está acontecendo de minguante inconsciente. É aí que a gente fica desequilibrada, que fica nervosa, que é aí que a gente não dá conta das coisas, vai ficando frustrada, vai ficando cada vez mais tudo que não é natural do amor feminino.
E a nossa vida vai se tornando um caos porque você não teve coragem de verificar. Você está lidando com as coisas de uma maneira que só está tentando resolver, matar o leão do dia. Aí o que acontece? Passou o outono. Ufa, inverno. Quando você começar de novo a criar, no inverno você vai plantar. O que você vai plantar no inverno? Porque é o plantio, né? No inverno. Aí no inverno você vai plantar os resquícios do que você não lidou no outono. E o que você vai colher na primavera, verão, outono? O que você plantou. E assim, a cada ciclo menstrual, a cada estação de outono, você vai ficando mais irritada e mais frustrada porque você não teve coragem de olhar com os olhos da alma, na noite escura do outono e inverno, o que você precisa para se libertar e viver a sua energia feminina, mesmo estando nesse mundo. A gente fala assim, a gente está nesse mundo, mas não é desse mundo. Nós somos poeira estelar, nós somos filhos de uma força divina muito maior. Eu convido a gente a só lembrar que agora vocês estão sentadas na sala de vocês, em algum ambiente, certo? Aí a gente está numa cidade qualquer, que está dentro de um estado, que está dentro de um país, tudo imaginário, essas linhas que cortam tudo isso, e que está dentro de um globo terrestre, que está dentro de galáxias e galáxias e galáxias e universos e multiversos e vários sóis e vários planetas, e a gente é essa centelha que acredita que tem que dar total atenção a tudo que está acontecendo na loucura da vida agora, sendo que é isso que é a vida, não é? Isso aqui é a experiência, é o aprendizado dessa estação, desses ciclos do universo que passam pelo nosso ser, pelo nosso DNA, pela nossa energia, e que se a gente não compreender, começar a viver em harmonia e em sintonia com essas fases, a gente perde a viagem da encarnação e vai ter que repetir. Por isso que você vai repetir a TPM no próximo ciclo menstrual, vai repetir a história da sua vida no próximo outono e vai repetir a encarnação na próxima vida se você não fizer nada. Então, assim, parecia que podia ser um ciclo mais animado, né, gente? Mas o outono não é assim, tá? Mas não precisa ser tão triste. Porque se você está consciente da situação, você está no comando de você. E você vai fazer as verificações. Vou soltar em vocês aqui agora, ó. Com água florida, com essência, com conexão com as plantas. Parece romântico, né? Por isso que as pessoas falam que é romantizado. Não é. Se eu não me conectar com a natureza, se eu não me conectar com o que me inspira, eu não vou ter força. A gente tem um versículo aí, né, da Bíblia que fala assim: tudo posso naquilo que me fortalece. O que que te fortalece? Você também. Você tem que ser a lutadora e a fortalecedora de você mesmo. Você é o celular, o carregador e a bateria. É, você é. Só que quem carrega essa bateria é invisível. É uma força maior que age sobre você. A Deus é mãe, conectada com todas nós. Então, se a gente se conectar com essa força superior, a gente consegue ter mais bateria para viver aqui, lembrando quem a gente é. E aí, esse é um momento então de equilíbrio, de harmonia, né? De celebrar essa luz e essa escuridão, esse dia e noite, lembrar, sem se esquecer de que as noites agora estão mais escuras propositalmente para que você olhe, porque pense bem, quando os dias estão muito natureza clara, quando a nossa vida está muito primavera-verão, muito carnaval, muito festa, muito para fora, parece que a luz está incrível e que você está vendo tudo, né? Mas não é. Porque quando a luz é muito intensa, a gente não enxerga. A luz intensa ofusca. Você acha que está vendo tudo, mas não dá para ver tudo. Por isso que fica naquela energia eufórica. E na energia eufórica de primavera-verão, a gente vive aquela energia, mas como um adolescente e uma mulher madura, a fim de viver tudo. Mas é na energia mais escura de nós, bendita tão quanto a luz, que a gente enxerga com esse olho da intuição o que precisa ser feito. Porque se tiver muita luz, não rola, não. A gente se distrai. E aí, na intuição da feiticeira, do outono, do inverno, da anciã em nós, aí o poder é grande. Aí tá. Então temos equinócio, então é um momento de colheita, um momento de abundância, um momento de agradecer as colheitas que fizemos, agradecer inclusive as colheitas que faremos das coisas que nós plantamos errado, porque uma vez que a gente já colhe, a gente ressignifica e já vai plantar coisa melhor, né? Também sem se culpar pelas coisas que plantou, porque foi o melhor que você podia fazer. É hora de começar a ativar essa mulher sábia em nós, a intuição, para poder passar por esse outono e ter um inverno sem depressão. Porque pensa bem, se a gente está vivendo primavera, verão, tá tudo mais luz, tá tudo louco no mundo, mas a gente está
Carnaval, verão, calor. Então a gente tá meio distraído com isso. A gente meio que vê umas notícias ruins, mas também vê uma festa. Então tá tudo meio assim na natureza. Quando a coisa se recolhe, se a gente não estiver preparada para receber esse recolhimento e esse inverno, esse lugar mais onde a gente quer mais um chazinho, um chale, um aconchego em nós mesmos, se a gente não fizer isso consciente, a gente faz isso inconsciente, porque a natureza age sobre nós. E se a gente faz isso inconsciente, o que que gera? Depressão. Que a gente vai achar que agora, eu tô sem força. Nossa, tá tudo mais escuro. Nossa, eu não sei como agir. Cadê tudo que eu tava vendo? E ao invés de se assustar, a gente tem que lembrar que nesse momento de outono a gente está aguçando um olho que vê mais do que os nossos olhos periféricos do corpo e dos sentidos, tá? Então é um trabalho das sombras e dentro de nós que tem que começar. E quando a gente está em círculo, quando a gente está conectado com o feminino, fica mais fácil verificar a sombra. Não fica facinho, porque sombra é o complemento do que a luz existe. Existe luz, e se existe sombra, é porque a luz existe. E se você olhar focado para a sombra, você deprime. Ai, minha vida tá um caos, meu casamento tá um caos, meu trabalho tá um caos. E se você ficar só vibrando no que tá caos, você entra só na energia da sombra, do que tá acontecendo com você, e não entra no poder da sua feiticeira, do seu outono, de olhar com observação essa sombra que se instalou para gerar cura do que você tem que fazer. Porque só colocando em observação, vendo sem ver, que eu vou ver o que fazer com essa situação aqui. Então é hora de olhar para a sombra, sim, porque não dá para viver só primavera, verão na vida. Rir de tudo é desespero. Ficar feliz o tempo todo não é possível. Tá aí o divertidamente para falar que todas as emoções são necessárias de serem sentidas. Então a gente tem tristeza, o Instagram não tem. A gente não conta nenhuma tristeza no Instagram. Mas por trás de todas as fotos, a gente tem sim vidas acontecendo, problemas acontecendo, tristezas, lágrimas, gritos, e a gente precisa olhar para isso, para realmente postar, não só no Instagram, mas postar para o divino a realidade do que a gente quer viver. Ou se a gente estiver mal, a gente falar, Mãe soberana acima de mim, meu eu maior, minha parte maior no universo, que entende mais do que eu entendo aqui agora encarnada, me dê forças para entender o que eu preciso fazer. Basta isso. Mas só de você fazer isso e lembrar que você tem um eu maior, já te dá força para olhar para essa sombra sem medo. Porque se existe sombra e coisas para resolver, é porque tem solução. Não existe nenhum problema sem solução. Você só precisa encontrar. Mas como é que você encontra se você estiver distraída nas luzes da primavera, no verão, no carnaval? Você precisa de intuição, de silenciar, de se acolher, de perceber, de farejar para encontrar a solução. Porque a gente é maravilhosa para fazer isso, gente. Quando a gente quer. A gente é pura produção da vida. Nós somos as geradoras da vida. Então, se a gente gera uma vida, como é que a gente não vai gerar a solução para a nossa vida? A gente só não gera porque a gente não gesta a nossa sombra para poder parir a luz. Porque lembra quando fala assim, deu a luz, não tem isso? Quando a mulher para, ela dá a luz. Parir não é só quando a gente vai colocar um filho no mundo. Nosso útero está em trabalho o tempo todo, gerando vida, morte, vida, e menstruação e ovulação, 400 e tantas vezes na vida. Mesmo que você não engravide 400 e tantas vezes, ele está gerando energia de vida. E mesmo se você tiver tirado o seu útero, e mesmo se você não menstrua mais, a energia do seu útero, o seu caldeirão bendito, bruxo, continua ali. E é ele que te dá as chaves. Mas como é que gera a luz? Primeiro, com a intenção, aconteceu tudo, gerou a luz, gerou um filho, ou gerou um projeto, gerou uma sombra ali para lidar. Aí o que acontece? Para parir isso e gerar uma luz de parição, eu preciso gestar. Quem está querendo gestar? Quem está com tempo de gestar a situação? Quem está com tempo de colocar um casamento que não está legal no útero, um trabalho que não quer mais no útero? A gente não coloca tanta coisa ruim no útero, às vezes, se entregando, às vezes, amorosamente, sexualmente, para quem a gente, às vezes nem precisa, e colocando energia estranha em nós, alguns de nós. A gente também não recebe do outro carga de que a gente tenha que ser mais do que suficiente para existir, a gente não está colocando no nosso útero toxicidade? E o que acontece no nosso útero, no nosso caldeirão, que é pura água e que gesta luz? Se eu estou colocando lá só toxicidade, sombra, confusão, eu vou parir confusão. Mas se com intenção eu colocar dentro do meu útero para gestar uma situação que eu estou passando, eu aguardo o tempo de gestação que for necessário, sem pular fase, e quando eu vou parir com sabedoria a solução disso. Isso é ser mulher. Isso e muito mais.
Então, a gente tem que se empoderar disso. Se empoderar é isso. É saber quem a gente é e o poder que a gente tem de transformar as coisas. Mas a gente tem que estar conectado com a natureza e com tudo que a gente é, que é natureza. Senão, a gente não escuta o que está acontecendo aqui no planeta, nas estações, e acaba indo nadando contra a corrente. Aí a gente se violenta e a gente é tóxica com a gente mesmo, porque a gente não precisa nem de ninguém para ser tóxico com a gente. A gente se machuca, porque a gente está nadando contra a corrente. Está cansando. Não precisa cansar. É fluido. Mas ao menos estar nesse caminho te dá o norte de se você está se cansando, nadando contra a corrente, ou se você está fluindo. Porque tem coisa que está no flow, né? Ui, que delícia essa amizade. Ai, que delícia essa relação. Ai, que delícia esse trabalho. Algumas coisas estão no flow. Você sabe o que é estar no flow. Você sabe o que é estar na energia de fluidez sem precisar fazer esforço para a coisa acontecer. E o que está com esforço, você também sabe que está com esforço. E como faz para aquilo ser leve? Às vezes é desapegar, que nem as folhas do outono e deixar aí mesmo, para reciclar na natureza, ou ressignificar aquela situação para que se torne leve. Porque se está pesado, não está natural, não é natureza. É sobre isso, eu acho. Mas eu acho forte. Então, esse trabalho da sombra com coragem, porque a gente tem sim energia de parir luz. Então, bora gestar essa sombra e parir, né? Entender esse arquétipo da feiticeira como sendo, como até a mãe falou para eu lembrar, feitiço, independente da sua religião, é o que a gente faz todo dia, quando fala, porque o verbo cria, quando age, porque a ação move. Se eu jogo uma pedrinha no lago, ela vai criar ondas, o efeito borboleta do mundo. Então, cada movimento do meu corpo, cada fala que eu verbalizo e crio no meu verbo, cada olhar, cada intenção que eu emano para o universo está criando. Então, eu, como feito isso, que é o feitiço, estou fazendo feitiço. Estou sendo feiticeira todo dia. Mas será que eu estou atenta? Às vezes a gente não está, eu posso garantir que não. Eu sou mulher, eu sei. Às vezes a gente se coloca no campo do mundo, chora dores que não são nossas, não entende o que está acontecendo, não sabe separar o que é do outro, o que é nosso, e fica numa confusão, não se acolhe, não se acha suficiente, se coloca para baixo, não tem estima por si mesma, acha que não vai dar conta, está cansada, está ansiosa, a maioria. E se você está assim, é porque você não está no fluxo de você mesmo e tem um caminho para isso. Aos pouquinhos, sem se cobrar, mas um pouquinho por dia, todo dia a gente tem que fazer. Saber que nessa fase da lua minguante, toda vez que você estiver na TPM, toda vez que você estiver no outono, a nossa sexualidade ela é diferente em cada fase, assim como as nossas emoções, outras, assim como as nossas expressões, outras. Mas a nossa sexualidade nessa fase é uma sexualidade que tende a ser uma mais selvagem, tipo aquela de mais pegada, porque a gente tá apelo, a gente está sensível, a gente sente todos os cheiros, a gente está com a audição igual um lobo, igual a gente está com tudo à flor da pele. Então, coisinha leve, eu falo, oi, você nem sente. Não que não possa acontecer, mas a energia que a gente está, né, de outono é uma energia muito forte, feiticeira. Então, a energia que a gente tem, talvez, de sexualidade, em alguns momentos vão perceber que é uma energia que a gente precisa de uma intensidade meio mais selvagem. Selvagem, quando a gente diz no feminino, é um selvagem natureza, mais sem mente, mais intuitiva, né? Então vocês podem perceber, então vai estar mais latente a sua inspiração, o seu mergulho interior, né? A sua possibilidade nessa fase vai estar mais clara para desapegos, a sua sensibilidade vai aumentar, por isso que eu falo, eu aumento a minha sensibilidade para sentir e resolver minha vida, para ir luz, ou eu aumento a minha sensibilidade para ficar em confusão com a minha sombra e deprimir, e passar um outono e inverno embaixo do cobertor? Escolha. Aproveita que essa sensibilidade ela não precisa virar tristeza, ela pode virar luz. Eu estou sensível, então eu estou vendo tudo que está acontecendo. Que poder é esse? Aí eu falo, tá bom, vou pegar essa situação aqui, vou colocar no útero. Útero, gestou, traz para o coração, sentiu, traz para a cabeça, pensou, agora movimento e vamos resolver para ir luz. Simples assim. Então está conectada a essa estação, né? A deusa anciã, a deusa feiticeira, ela está conectada a vários arquétipos de panteões de deusas, né? Para quem conhece, então deusas anciãs nessa fase, né? E feiticeiras como Baba Yaga da Escandinávia, Hecate da Grécia, né? Nut, Kali. Por que Kali? Kali, ela vem para destruir e para construir. Ela vem para colocar para baixo tudo que não serve mais. Ela parece a destruição, e ela é, mas é a destruição do que não serve
para deixar só a matéria-prima do que serve para construir nova vida para o próximo ciclo. Essa é a deusa que está atuando na nossa vida no outono. Então, que a gente aproveite isso para entender essa destruição como sendo reciclagem para viver uma vida melhor. E não como destruição, a minha vida acabou, meu relacionamento acabou. Não, não é isso que está acontecendo. As coisas estão acontecendo para que você verifique, transmute e gere luz para viver melhor. Então, da energia de outono, é isso que eu queria dizer para vocês. E no final, eu vou ouvir vocês. E no final, eu gostaria de ler um texto que chegou para mim ontem, que vai ser um chamado forte, porque foi para mim, de como acontece a nossa esquiva de não entrar nesse lugar de verificar as nossas dores e sombras. Porque a gente se esquiva, porque a zona de conforto, ela é terrível. A zona de conforto deixa a gente no mesmo lugar que a gente está. E ela chama zona de conforto meio antagonicamente, ó, ao que é realmente conforto, porque é a zona onde você se sente já ali, sabendo o que está acontecendo. Então, essa relação já está assim, vou assim mesmo porque eu já conheço. Esse emprego já está assim, é ruim, mas eu vou assim porque já conheço o caminho. Porque criar um novo, gerar luz, meu, vocês tiveram filho, sabe? São 9 meses, é azia, é dor, é cansar. Para gestar uma coisa e gerar um novo movimento na sua vida, dá trabalho. Mas é um trabalho que você sabe fazer. Mas às vezes a gente não quer fazer. Então a gente aceita ficar fixada na mesma estação, na mesma situação, com medo do novo. Porque esse novo, ele é muito melhor, seja como for. Seja porque eu consegui ressignificar junto ao meu marido uma nova relação, seja porque eu consegui me posicionar no meu trabalho, seja porque eu consegui me posicionar numa amizade, seja porque eu escolhi quem vai estar perto de mim. Eu fiz escolhas, não é fácil, mas eu tornei aquilo melhor. Só que esse melhor, como não está palpável igual a zona de conforto que a gente vive, a gente prefere não querer ele. Então a gente se priva de viver uma vida melhor pelo trabalho que dá gerar essa vida melhor. Ah, a gente está na preguiça, né? E na preguiça de viver uma vida mais plena, feminina, a gente não só está doente, como está adoecendo o mundo. Porque se somos nós que geramos todos os filhos dessa terra, desde que a terra começou em humanidade, todos os humanos que aqui viveram e viverão sairão de um útero feminino. Se eu não conseguir conectar com esse útero como sendo uma força poderosa de gestar a minha própria vida e gestar a mim mesma e me fazer ser uma mulher plena nesse mundo, não só ficar dando vida para as pessoas e para o mundo, eu não estou servindo a mim. E se eu não sirvo a mim, tudo que eu dou no meu emprego, no meu trabalho, no meu casamento, nos meus filhos, nos meus amigos, é bateria na tomada quase acabando, 10%. Porque eu podia estar super potencializada, descobrindo que eu sou essa geradora, conectada, me ritualizando, me limpando, sabendo como me limpar, sabendo o que está acontecendo na natureza, conectada com isso, e a gente vai se perder todo dia, não se iluda. Viver sagrado feminino não é nada na vida é linear. A nossa vida é circular, é cíclica. Morte e vida, rito de passagem o tempo todo. Então eu não vou estar sempre linear, mas eu vou saber como lidar com essa instabilidade. A gente às vezes quer tá se sentindo ansiosa, irritada, o que que a gente faz? Primeira coisa mais fácil que o sistema mostrou pra gente que é fácil. Vai no armário e toma um remédio. Vai no médico e pede uma medicação. Não que não seja importante para casos importantes, tá? Bem lembrado, né? A medicina tá aí para nos ajudar. Mas a gente não quer mais ficar triste. A gente não suporta mais a ideia de que a gente pode chorar. E de que a gente tem que sentir uma dor, às vezes, por um luto, seja de um fim de um relacionamento, um fim de uma situação, um sentimento de uma coisa que não deu certo. A gente não se permite sentir porque isso não combina com o Instagram. Isso não combina com o que esperam de nós. Não combina com a beleza que querem de nós. E para ficar sempre tentando alcançar esse padrão inalcançável de melhor mãe, melhor esposa, melhor mulher, a mais bonita, a mais botox, a mais tudo, a gente se priva de sentir. E o coração e o corpo feminino é puro sentir. Se eu não sinto, eu enlouqueço e adoeço. E pior, enlouqueço e adoeço os ambientes em volta de mim, que vão me cobrar cada vez mais sanidade. E que vão me deixar cada vez mais ansiosa, porque eu não consigo encontrar essa linha de estabilidade, porque eu nunca vou ser estável. Eu sou lua, eu tenho 4 fases, eu sou natureza, eu tenho 4 estações, eu sou filha de Deus, que é o universo constantemente em expansão. Eu nunca vou ser estável. Então eu preciso, às vezes, chorar. Eu preciso, às vezes, sentir dor. Eu preciso, às vezes, pedir colo. Eu preciso, às vezes, me abraçar e me retrair, como o mar faz, como a lua faz. Mas a gente não se permite. E querendo ser sempre brilho de sol o tempo inteiro, de lua cheia, a gente fica doidona.
Ainda tem que fazer cara de saudável. Porque senão a gente perde emprego, perde marido, perde tudo. E a gente tá doente. Então, acabou. Então, mais um outono está chegando, mais um convite à verificação de como viver essa vida plena. A gente tem que trabalhar sobre ela. Eu gostaria muito, eu vou trabalhar sobre a minha vida também. Eu estou cheia de coisas para ressignificar, hábitos para mudar. Também preciso ser fortalecida. A decisão de mudar é minha, a ação é minha, mas estar em grupo de mulheres se fortalecendo e lembrando que a gente pode gestar e parir luz ajuda. E eu vou estar aqui, fazendo círculo, conversando com vocês e trocando e recebendo, recebendo instruções de vocês também, para que a gente consiga atingir o nosso alvo, que não é a meta da empresa, nem a meta da sociedade espera de nós, é a meta de sentir o nosso feminino em tamanha potência e poder, saber o que é ser empoderada. Que nada tem a ver sobre o poder sobre o outro, se é a bonitona, se é o salto alto. Nossa, que mulher empoderada. Não, ela tá lá sofrendo, tá no salto maquiada naquela festa querendo chorar, mas ela não pode. Não. É ser tão empoderada e se dar o direito de se recolher, se dar o respeito de não aceitar os convites se não quiser, se dar respeito do seu corpo se o seu corpo não tiver a fim de ser tocado, dar respeito a si mesma quando não quiser conversar e parar de ser uma servidora da sociedade, como se a gente tivesse a obrigação de ser só a parideira de soluções do mundo e cansando a nossa alma. E sabe o que vai acontecer para finalizar esse triste comentário sobre o outono? Triste nada, é maravilhoso. A gente vai aproveitar ele junto. Se a gente não fizer o nosso trabalho pessoal para viver o flow da nossa vida e encontrar face a face com a nossa alma feminina, a gente vai embora e vai ter que começar tudo de novo, do comecinho. Então, é melhor a gente ir levando esse conhecimento para dentro e nas nossas ações o quanto antes, cada dia um pouquinho, sem se cobrar, tá? Porque a gente já é cobrada demais. Mas cada coisinha que você conseguir fazer por você. Esse é o momento que pede autocuidado. É o momento que pede para que você olhe para suas necessidades. Então, se hoje meu corpo está pedindo um quietinho, 15 minutos sozinha, um passeio na natureza, um chá de camomila, está pedindo para eu dormir mais um pouquinho. Se você respeitar cada sinalzinho desse de vez em quando, você já vai estar trabalhando por você. Até que se torne, para nós, um hábito colocar nós mesmas como prioridade da nossa agenda, porque ninguém pode dar para nada nesse sistema o que não tem dentro. Então, eu quero ler para vocês é, essa mensagem, que foi uma mensagem muito tocante, que eu vi ontem, e que eu achei que tem tudo a ver com essa coragem que a gente precisa para viver os outonos da nossa vida e nos verificarmos, tá? Então, respira e escutem com o coração, como eu escutei, que ela reverbere. Eu vou mandar para vocês, é um texto que não é o meu, mas é bom da gente compartilhar. Por que você não se cura? É o título. Você não se cura porque quando algo bom entra na sua vida, você tende a rejeitar e prefere ficar com o que já te faz feliz. Você não se cura porque continua ignorando o ser poderoso e valioso que existe em você, dentro de você. Você não se cura porque continua a negligenciar e fingir que está tudo bem no seu mundo. Você não se cura porque não ousou enfrentar as pessoas que mandam na sua vida. E você não se cura porque não usa a sua tesoura para cortar laços com pessoas que não te nutrem mais. E você também não se cura porque não assumiu que o sacrifício é a maneira de demonstrar amor aos outros. Você também não se cura porque não usa a magia do perdão para limpar a raiva e o ressentimento que tem em você. Você não se cura porque você foge da natureza, não curte a chuva, não se perde na mata, não toma banho de mar e se esconde do sol e da lua. Você também não se cura porque grita socorro aos ventos e quando eles te escutam e tentam te conduzir por um caminho que te fará feliz, você se apega ao caminho do passado.
Você não se cura porque não se deixa levar por dentro pela força do coração e da sua mente e tem ignorado que você é o curador. Tem ignorado isso. Por quê? Você não vai curar se você não quiser curar. Nós somos estrelas envoltas em pele. Somos luz. E a cura que você busca sempre esteve dentro de você. A vida, ela é incrível. Escolha se curar. Escolha abraçar essa estação de outono como oportunidade. Escolha abraçar o feminino em volta de você, todas as pessoas que estão à sua volta, e o feminino dentro dos homens que acompanham a vida de vocês, que está lá, como sendo doulas para essa cura, que só tende a gerar luz na sua vida, quando você tem coragem, e luz a tudo que você vive e as pessoas em torno de você. Nós somos geradoras de luz, mas antes de gerar luz, a gente gesta, contrai, sente, sente dor, pare e depois esquece a dor, porque a luz toma conta do nosso viver. Se a gente não se esquecer desse processo sempre, a gente vai sempre saber o que fazer quando alguma coisa difícil acontecer. Porque não é sobre a coisa difícil. A coisa difícil o mundo oferece todo dia. É sobre em que poder em mim eu escolho lidar com a situação. E essas palavras são de uma mente do feminino aqui em mim nesse momento. Esse texto é do Despertar Divino. E as palavras que eu proferi durante o nosso encontro, elas foram da minha boca, mas vindas do inconsciente coletivo feminino, que é da mente de cada um de vocês. Não é minha. Então, somos nós. E a egrégora do que a gente gerou hoje, de partilha, de acolhimento, também foi gerada por todas nós. Eu agradeço muito, vocês não têm noção o quanto foi importante estarem aqui comigo, estarmos juntas, porque eu estou protelando começar esse trabalho de novo há muito tempo. E cada vez que eu protelo, eu sinto dor. E cada vez que eu consigo falar e estar com vocês, eu me sinto luz, feliz. Então, que a Deus, a Mãe, nos guie, me guie também, me fortaleça para que eu continue. Porque aqui não está uma pessoa que quer só compartilhar algo que conhece. Está aqui uma mulher que precisa ser doulada também e que precisa aprender muito mais. Porque quando a gente fala, a gente aprende duas vezes. Então, eu peço a Deus que esses ensinos hoje, só falados através de mim, fiquem em mim, fiquem em vocês, se expandam em luz e amor na nossa família e que a gente consiga passar esse inverno sabendo que a gente não está só. Eu acho que é bem digno eu compartilhar qualquer música só para a gente respirar junto um pouquinho. Aliás, independente da religião de cada uma de vocês, existe aqui uma música que eu acho que combina muito demais com esse momento feiticeira e com esse momento de força feminina que tem que saber dosar entre tempestades e bater de asas de borboleta. Se vocês não têm essa crença nesse panteão, ou nesse orixá, que é Yansan, que é agora, eu só quero colocar essa música porque ela fala de quanto é possível, na força do divino, a gente reconhecer em nós o momento que a gente pode ser ventania quando precisa, e tem que ser mesmo, sem medo do que o sistema vai dizer, do que o outro vai dizer, mas que na hora que a gente puder ser borboleta e calma e brisa, que a gente também não se recuse a ser, achando que a força só está na tempestade. Porque a força, quando atravessa o amor e ela é falada na verdade, na amorosidade, é uma força até muito mais, muitas vezes mais poderosa do que qualquer raio. É saber que a gente pode ser brisa e segurar na brisa toda a lembrança do furacão e tempestade que a gente precisa mover de força na nossa vida, mas que se a gente tiver que ser brisa, sabendo essa força intensa que a gente não esqueça que não precisa usar tempestade o tempo todo, que a gente se machuca se a gente for só tempestade. E que a gente tem direito de voar como borboleta, não precisa ser raio no céu o tempo todo. E que isso é um lugar de descanso.
dentro da deusa que a gente é. E que a gente precisa desse lugar. Porque uma mulher que é Mulher Maravilha e luta o tempo todo, ela não tá bonita no filme, não. Ela tá toda ferida, cheia de esparadrapo. Então, que a gente possa lutar com tempestade quando precisar, com força quando precisar, mas que a gente possa ser leveza para nós, se sentindo autossuficiente, se sentindo, ok, esse é o melhor que eu posso fazer. Não se cobre mais do que o necessário para poder viver com leveza essa estação. Então, eu peço a Deus a Mãe, a força do Sagrado Feminino que nos guarde, nos guie, nos proteja, nos intua, e que essas palavras e que tudo que a gente viveu, sentiu, seja emanado nesse momento para todas as mulheres da Terra, para que se fortaleçam, se já estão despertas, ou que acenda a luz no coração das que estão perdidas. Que Deus nos abençoe. Eu quero agradecer e dizer que até o próximo